Então, eu penso que o nosso Deus, Ele está conosco a todo momento, a todo instante. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele enviou, o Senhor Deus enviou o Espírito Santo de Deus à terra para nos consolar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Ele foi levado aos céus, o Senhor, havia uma promessa. Aleluia, que nós não estaríamos sozinhos, que o Espírito Santo de Deus estaria conosco. Então, mediante essa palavra, eu e você, nós não estamos sozinhos na terra. Mas só que muitas das vezes a opressão do adversário, ele faz com que nós nos cansemos muitas das vezes na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E o servo de Deus, quando ele está cansado, ele fica sem força para orar, para buscar. Ele quer sempre o lado bom das coisas. Ele quer sempre um refrigério, né? E muitas das vezes a impaciência toma conta do nosso ser, porque com a impaciência vem a agonia. Louvado seja o nome do Senhor. E com a agonia na nossa alma, a gente quer que as coisas se apressem, que as coisas, louvado seja o nome do Senhor, elas passem muito rápido, porque a gente já não está aguentando mais, o cansaço está batendo. Mas eu quero te dizer, mesmo com a tua pequena força, aleluia, guarde a palavra do Senhor no teu coração, para não pecar contra o Senhor, porque em breve o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que temos azeite, é importante que carregamos o azeite mesmo cansados, mesmo afadigados. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas coisas vêm para cansar, para tentar parar. Mas mesmo você se arrastando, guarde a presença do Senhor na tua vida. Guarde a palavra do Senhor na tua vida. E na vida de Ló não foi diferente. A Bíblia diz que Ló era sobrinho, não é isso? Os irmãos confirmam aí para mim, de Abraão, quando depois o nome dele se mudou. E ele saiu ali, quando Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão, né, para ele sair da terra dele, sair do meio da parentela, mas ele carrega Ló. E no meio da circunstância ali, Ló, louvado seja o nome do Senhor, os pastores de Abraão e os pastores de Ló tiveram um desentendimento. E Abraão chegou e falou assim: olha, Ló, o caminho que você escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló, ele não pediu uma direção ao Senhor, ele não orou, ele não parou para falar: Senhor, para onde eu tenho que ir? Eu creio que eu também, Ló, estava ali cansado ali daquela caminhada, porque saí do conforto ali, vamos colocar assim, conforto. Não sei se tinha um conforto, mas eu digo assim, quando você está na sua terra, você sente um certo conforto. E quando você tem que sair da tua terra, do meio da tua parentela, louvado seja o nome do Senhor, você fica um pouco desconfortável até as coisas se ajeitarem, não é assim? Quando tem uma mudança na nossa vida, até as coisas se ajeitarem, a gente fica um pouquinho desconfortável. E mesmo ele tendo ali outra situação meio que desconfortável, porque ele tinha que se separar de Abraão, né? Então, o que ele fez? Ele simplesmente escolheu um lugar que ele achava bonito, porque a palavra diz que Sodoma e Gomorra era um lugar lindo antes de ser destruída. Eram as campinas. Então, a palavra diz que ele escolheu as campinas, porque era um lugar que é muito bonito, né, de se olhar, de se ver. Mas ele não pediu a direção do Senhor. Aleluia, Jesus. E o que é importante para o servo do Senhor, nós pedimos a direção do Senhor. Nós temos que ter paciência, porque quem tem fé, aleluia, o fruto da fé, pensa comigo, é a paciência. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor te fez promessa, aleluia. E talvez você hoje se encontre cansado, porque essa promessa ainda não aconteceu, aleluia, na tua vida. Mas o fruto da fé é a paciência. Louvado seja o nome do Senhor.
aqueles produtos que você jogava no chão e já logo brilhava. E depois, hoje em dia, olha só como que as coisas se evoluíram. Mas muita coisa evoluiu para o bem e outras coisas a pressa tomou conta. Então, se você for hoje numa loja de material de construção, você compra um piso, já não precisa nem comprar um porcelanato. Você compra um piso, você passa só um pano com água ou algo, pronto. Ele não perde o brilho, ele está limpo. E hoje em dia nem precisa você talvez passar um pano, porque tem aqueles robôs, quem já viu, que você programa ele vai varrendo sozinho. Louvado seja Deus. Então as coisas são muito assim, práticas, vamos dizer assim. Está levando a humanidade a sermos pessoas o que? Não é, irmã Gisele? Então a gente não pode ser prático, a gente tem que sacrificar o tempo inteiro. Tem coisa que leva tempo, meu querido. Tem coisa que leva tempo, nós temos que esperar. Quem quer esperar? Eu vou logo ali e faço uma prestação, eu vou logo ali e faço isso, faço aquilo. Mas se nós formos olhar aquilo que é construído com o tempo, na oração, no choro, no jejum, é muito melhor. Quando você testemunha, quando você diz, Senhor, eu venci, está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o cenário atual nas nossas vidas que nós estamos vivendo. Basta você ter um pouquinho de paciência e pedir a direção do Senhor. Terrível coisa é quando o servo do Senhor, quando o ser humano sai da direção do Senhor, sai daquilo que Deus tem preparado para ele. E Ló ali recebeu, voltando ali para a palavra, né? E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde a Ló. Aleluia. Deus enviou esses 2 anjos em forma humana. Aleluia. Para alertar o homem de Deus que aquela cidade que ele estava vivendo ia ser destruída. O lugar que ele estava vivendo com a família dele ia ser destruída. Mas por que, irmã Gisele? Porque o pecado daquele lugar já não estava subindo bem às narinas do Senhor. O Senhor não estava se agradando da atitude daquelas pessoas, daquela cidade. Mas tinha alguém intercedendo pela vida de Ló, que era Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Importante é você intercedermos por uma vida. Talvez você tenha orado tanto, mas não tenha visto um resultado. Mas eu digo para você nessa noite que o Senhor tem dado livramento. O Senhor está dando escape para aquela pessoa que você está orando, está chorando aos pés do Senhor. Não desista de orar, não desista do teu chamado, não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia. E o Senhor resolve poupar a vida de Ló, porque Deus, se quisesse destruir tudo de uma vez com ele, com tudo, poderia. Mas o Senhor quis poupar a vida dele, a vida da sua família. E aquela cidade, as pessoas eram tão más, que aqueles homens que foram recebidos por Ló dentro da casa dele, eles queriam fazer o quê? Destruir, fazer o mal com aqueles 2 anjos em forma de homem, né? Dentro da casa de Ló. E Ló disse, não faça tal coisa. E aqueles homens eram tão maus que falou assim, olha, nós vamos fazer você e a eles. E Deus é tão tremendo que sabe o que Deus fez com aqueles homens ruins na porta da casa de Ló, como se Deus envia uma cegueira. E eles não conseguem encontrar a porta para roubar para dentro, para fazer mal. Aleluia. E ali grande foi o livramento. Porque Deus, ele cega os nossos inimigos. Aleluia. Eles ficaram cegos ali na porta. A porta estava ali, mas eles conseguiram achar a porta para entrar. Porque Deus tinha um plano para executar dentro da vida de Ló. Deus tinha um plano para executar. E Deus não é Deus de confusão. Se Deus prometeu, ele está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Se você não está vendo, se você não está ouvindo
creia, apenas tenha fé que o Senhor, Ele está fazendo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não enviou Jesus na cruz do Calvário à toa pela minha vida e pela tua vida que tem valor. Porque quando eu cheguei aqui, peguei esse microfone, eu disse que a tua vida, ela tem um valor. E se necessário for, Deus se cegar, ferir de uma cegueira os teus adversários, os teus inimigos, para te dar livramento, Ele vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele tem um propósito na tua vida, pode ter certeza que Ele cuida. Ele cuida de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles ferem ali. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 9 diz assim: eles porém disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Ou seja, aqueles homens estavam terrivelmente com o coração para fazer o mal. E no versículo 11, acontece o que eu disse: feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Que coisa linda o amor de Deus. Deus enviando um anjo para poder guiar Ló e a sua família. Que coisa tremenda Deus faz por nossas vidas. A providência que Deus envia por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, irmã Gisele, que aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, Ló, ele ficou apreensivo com tudo aquilo que estava acontecendo. Para mim aquilo, para ele foi uma surpresa. Porque ele estava vivendo ali um dia após o outro, vendo todo aquele pecado, vendo tudo, mas continuava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja também assim, vivendo dia após dia, vendo as coisas indo de mal a pior, vendo aquele pecador pecar mais ainda, aquele beberrão beber mais ainda, aquele que se prostitui mais ainda. Mas eu digo para você que o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. E eu digo para mim e para você, para quem quer, aleluia, escapa-te por tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei aonde está indo a voz deste microfone, mas eu digo para você que está ouvindo este microfone, escapa-te por tua vida, porque Jesus virá buscar a igreja dele na face da terra. E aqueles que não subirem, aqueles que não estiver com o nome escrito no livro da vida, terrível coisa será. Então aceite Jesus, o Salvador da tua alma no dia de hoje. Mas irmã Gisele, eu não consigo, primeiro eu vou ter que largar esse pecado. Não, venha como estás, que o Senhor vai tratar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai cuidar dos teus inimigos, vai seguir, vai cegar um a um, aleluia. E o teu caminho vai se tornar livre para que você seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na palavra diz: e ele, porém, demorava-se. Então, isso me faz entender que ele ficou um pouco tenso com aquela situação. Vem dois homens, olha, se retira daqui, você precisa sair dessa cidade que você está, vai ser toda destruída. E diz a palavra no versículo 16: ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. Eu sei que há momentos na nossa vida que é necessário um anjo vir
e pegar na nossa mão, sacudir a nossa vida, para que a gente se desperte, aleluia. Talvez você não esteja morando, talvez, aleluia, num lugar como Ló estava morando, mas o teu coração está morando num lugar, aleluia, de sossego, num lugar de aconchego, aonde o Senhor quer te despertar e falar: epa, sai daí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como está a minha vida? Como está a sua vida diante do Senhor? Será que estamos aconchegados onde nós estamos? Será que está tudo bem? Aleluia! Mas como está para o Senhor a minha vida e a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Será que está tudo bem? Senhor, como está? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para que eu possa ver e enxergar aquilo que tu queres para comigo. Que nessa noite nós possamos sair de uma zona de conforto, aleluia, numa zona de costumização que nós nos acostumamos, porque é natural do ser humano, meu irmão, minha irmã. É natural. Aleluia. Nós vivemos em um lugar onde nós se tornamos aconchegantes, aleluia. E o que você quer dizer com isso, irmã Gisele? Irmão, há muito tempo eu não orava na madrugada. Há muito tempo eu orava às 3 horas da manhã. Aleluia. E quando eu aceitei a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a minha avó, mãe da minha mãe, que ela me ganhou para Jesus. Aonde eu saí da prostituição, eu era uma prostituta, uma drogada, louvado seja o nome do Senhor. E a minha avó me fez um convite para que eu fosse para a igreja. E a minha avó, meia-noite, 3 horas da manhã, tinha a oração do saudoso Davi Miranda, da Deus é Amor. E ela com um radinho desse tamanho, ela botava do lado dela, louvado seja Deus. Naquela época eu perdi a minha mãe, eu tinha 17 anos. Eu perdi a minha mãe nos meus braços em casa com câncer. E daí que deu início a toda a tormenta que o adversário tentou me destruir, lançar na minha vida, a minha juventude inteira fora dos caminhos do Senhor. No meu lar, não tinha ninguém que era cristão. A minha avó estava caminhando, mas a minha mãe não era. E o meu pai bebia e passou a beber muito mais. Então eu, moça, jovem, fiquei meio perdida, indo para outros caminhos, porque o adversário, ele é astuto. Ele tenta chegar na frente de Deus, tentando te entregar coisas melhores do que Deus. Mas ele é o enganador. E o verdadeiro Deus, ele tem obra em nossas vidas. E assim o Senhor tinha obra. E aí eu peguei aquele costume da minha avó, de orar com ela. Fui para a igreja, aceitei o Senhor Jesus, fui batizada nas águas. E quando eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus, era a oração de meia-noite. Eu vi um anjo assim, transpassava pelo teto, assim, eu não vi o teto, uma coisa muito linda, muito reluzente. E aí eu comecei a falar em mistério, louvado seja o nome do Senhor. Comecei a receber dom de visão, de revelação, pela misericórdia do Senhor. Aleluia. E graças a Deus o Senhor colocou a minha avó ali no meu caminho para que eu aceitasse o Senhor Jesus. Mas como eu disse nessa noite, ao longo da caminhada, as coisas vão se apertando, as coisas vão se tornando um pouco mais difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que a gente muitas das vezes achava que não, isso aqui se eu parar de fazer, o Senhor vai cobrar de mim. A gente passa a viver achando que Deus é tão misericordioso que não vai se importar com aquilo que a gente faz muitas das vezes. E não é bem assim. Tem coisas que você e eu fazíamos na parte do Senhor, na obra do Senhor, que para o Senhor era maravilhoso, Deus se agradava. Era como uma oferta suave ao Senhor. Aleluia. E aquela oração da meia-noite, eu parei de orar. Parei de orar às 3 horas da madrugada. E foi passando. Tinha um caderninho de oração também, onde eu colocava o nome das pessoas ali, que eu via que necessitavam. E eu não sabia, irmão.
irmãos, que aquilo ali era tão precioso para o Senhor. Com o passar do tempo, começou a atacar uma insônia terrível. Eu não conseguia dormir. Não é aquela insônia que você dorme e acorda assim, sabe, no meio da madrugada. Não. É uma insônia que você deita e não consegue pegar no sono. E você sabe, irmãos, eu creio que cada um aqui já passou por isso. Quando você não dorme, no outro dia o que acontece? Você fica muito mal até você recuperar aquela noite de sono. E foram meses assim, eu procurei um médico, comecei a tomar o remédio para que eu pudesse pegar no sono. E é um remédio muito pesado. E eu precisava recuperar aquele sono, eu recuperei, mas eu não entendi ainda aquilo que Deus queria na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E por esses tempos, eu comecei a fazer um propósito com o Senhor de orar às 3 da madrugada. E lembrar daquilo de onde o Senhor fez. Aleluia. Porque a gente fala, quando eu era novo convertido, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas para o Senhor tinha um valor. Louvado seja o nome do Senhor. E para o Senhor, o que Ele mais ama é a constância. Talvez você não precisa correr, você não precisa ser um Silas Malafaia, você não precisa ser uma Raquel, né? Mas que você seja constante na presença do Senhor. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai falar assim, ó, marche. Aleluia, para você marchar. A marcha é assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. Se você correr, você vai cansar. E se você parar, Satanás vem e te traga. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. E eu comecei a fazer aquele propósito às 3 da madrugada e percebi, irmãos, que mesmo acordando 3 da madrugada e voltando a dormir, orando e voltando a dormir, eu acordava bem e sem um remédio. E eu falei, Hudson, falei para o meu esposo, eu falei assim, eu não estou precisando desse remédio. O meu sono estabilizou. Aleluia. Para você ver como nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes não queremos sacrificar o nosso eu, não queremos renunciar o nosso eu para servir ao Senhor. E tem coisas que nós fazemos para o Senhor que é uma âncora. Aleluia, para chegarmos até o céu. Aleluia. Talvez para você, para mim, é tão simples, mas o Senhor se agrada. Aleluia. Talvez você fale assim, eu não sei pregar, eu não sei orar, mas do jeito que você está indo, aleluia, orando, santificando a tua vida, o Senhor tem se agradado. Aleluia. Então não pare aonde Deus te chamou. Aleluia. Não pare, aleluia. Peça um renovo para o Senhor. Aleluia. Porque sozinho nós não vamos aguentar. Aleluia. Sozinho nós não vamos aguentar. Sozinhos, aleluia, com o nosso pensamento, com o nosso eu, nós vamos errar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue. Que coisa linda. O Senhor começou a ministrar sonhos. Pessoas que por aquela semana eu liguei e eu disse, irmã, eu tive um sonho assim com você. E ela disse, tremendo, porque Deus tem confirmado isso. Ou seja, o Senhor começou a dar clareza. Aleluia, saúde, graça, força. Aleluia, porque nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Não podemos deixar que a arrogância tome conta do nosso coração. Aleluia, porque diante da humildade vai a honra. Aleluia, e o Senhor abate ao soberbo. Aleluia. E você não pode ter um eu sei cantar, eu sei fazer, o Senhor me ensina. Senhor, me ajuda, continua, Senhor, derramando a unção, falando comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles saem da cidade. E aconteceu, versículo 17, que tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida. Aleluia, tua vida tem valor. Escapa-te por tua vida
no dia de hoje. Se valoriza, saiba que nosso Deus, aleluia, Ele não chamou você, aleluia, por cauda, mas sim por cabeça. Aleluia, Ele tem uma obra, aleluia, Ele há de continuar essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, aleluia, e aconteceu que tirando-os para fora, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, no versículo 18, e Ló disse, não, meu Senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos seus olhos, e foi grande a sua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição atinja e eu morra. Ou seja, aquele homem de Deus, ele estava temendo um caminho que ele não sabia. Aleluia, mas em todo o tempo o anjo do Senhor estava ali guiando. Quando o povo de Deus estava no deserto, o que Deus fez? O Senhor enviou coluna, o Senhor enviou água, o Senhor enviou todas as providências para que ele passasse naquele deserto. Então eu volto a dizer, meu irmão, minha irmã, você não está só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. E a palavra do Senhor diz, apressa-te, escapa ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Aleluia. Ou seja, o Senhor está dando livramento. Aleluia, até para aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor está sendo misericordioso. O Senhor está com essas portas abertas, porque aqui nesse lugar tem vidas que precisam ser alcançadas. Esse lugar tem vidas, aleluia, preciosas para o Senhor. Que os irmãos continuem, não parem, louvado seja o nome do Senhor, porque grande é o Senhor. Se a tua intenção é ver vidas se render, com certeza o Senhor honrará, aleluia, a obra das tuas mãos. Amém, irmãos? Eu agradeço a sua oportunidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Aleluia, toda essa comunidade. Que Deus abençoe essa vizinhança. Que Deus abençoe essa rua, essas crianças, meu Deus, esses adolescentes. Que Deus abençoe, meu Pai, a vida de cada um que aqui está presente. Aqueles que não puderam estar, Senhor Jesus. A tua palavra diz, Senhor, quão formosos os pés daquele que anuncia o Evangelho. Glória a Deus. No coração desse povo está inclinado, Senhor, a pregar o teu Evangelho, a salvar vidas, Senhor amado. Aqui não temos um palco, temos um púlpito, Senhor. Glória a Deus. E eu te apresento, meu Pai querido, esses instrumentos, esse lugar. Jesus, traga vidas para este lugar. Jesus, toca nos lares aqui na esquerda, na direita, na frente, na retaguarda. Senhor, cobre esse lugar com teu sangue precioso, meu Pai. Senhor, salva as vidas deste lugar, Jesus. Dá de encontro, Pai, aquele que está ali, Senhor amado, sendo amarrado, sendo, Senhor amado, meu Deus e meu Pai, aleluia, aprisionado pela bebida, Senhor, pelas drogas, pela prostituição, afetando o teu sangue, Jesus, afetando o teu sangue. Que haja libertação nessa noite, Pai. Liberta as vidas, Senhor. Eu decreto neste lugar pastores, Pai querido. Eu decreto neste lugar os diaconisa, cantores, canteiras. O grupo infantil, meu Pai querido, aqui qualquer muitas crianças aqui, meu Pai. Senhor, dá livramento a este lugar. Dá livramento a essas pessoas, meu Pai. Dá mais uma chance, Pai. Não deixa que eles venham perecer sem a salvação, não, meu Pai. Eu entrego diante do Senhor essa rua. Eu entrego diante do Senhor essa comunidade, Pai. Senhor, dê força aos teus filhos, Pai. Renova os teus filhos nessa noite, Pai. Para que eles tenham forças para estar de pé na sua presença, Pai. E nunca jamais olhar para trás e somente para o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus continue abençoando.